Ano novo começando. Sabe aquela energia diferente que fica no ar? Todo mundo prometendo que, nossa, agora vai, que esse ano vai ser diferente. É uma sensação que a gente conhece muito bem, né? Mas vamos dar uma olhada mais de perto nisso aí. E tá aqui a verdade bem direta, sem rodeios. Não adianta nada virar a folhinha do calendário se a gente vai continuar repetindo os mesmos padrões de sempre. A mudança de verdade, aquela que fica, ela não acontece só porque é 1º de janeiro. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é essa aqui. Quando se fala que se quer um ano diferente, o que isso quer dizer exatamente? Diferente em que sentido? Como? Porque sem ter essa clareza, isso é só um desejo vago, jogado para o universo. É aqui que o negócio começa a ficar interessante. A grande maioria das pessoas tenta mudar do jeito errado. Existe toda uma mecânica por trás da mudança que dura, e ela é totalmente contra o que a gente imagina. Entender isso é o primeiríssimo passo para, quem sabe, finalmente quebrar esses ciclos que se repetem ano após ano. E aqui está a grande virada de chave. A crença mais comum é essa: ter coisas novas vai nos transformar. Ah, se eu conseguir o carro, a casa, o corpo dos sonhos, aí sim eu vou ser feliz. Só que a realidade psicológica é o oposto. Não é o resultado que muda quem a pessoa é. É preciso se transformar primeiro na pessoa que consegue e, mais importante, na pessoa que consegue manter aquele resultado. E olha que interessante esse conceito aqui. Permissão. Conseguir o que se quer é só metade do caminho. A outra metade, o que costuma ser a mais difícil, é se dar a permissão interna, lá no fundo, para ter aquilo e, é mais importante ainda, para conseguir manter e, de fato, aproveitar o resultado. Tá, mas então, como é que se cultiva essa tal permissão interna e se constrói uma mudança que dura de verdade? O progresso real, ele se apoia em 3 pilares. São fundamentais. Se faltar um deles, a estrutura toda desmorona. Vamos ver quais são. O progresso, em qualquer área da vida, é uma função direta desses 3 pilares. Pensa num tripé, sabe? Primeiro, o entendimento, ou seja, saber o que tem que ser feito. Segundo, a disposição, que é a vontade real de arregaçar as mangas e ir para cima. E o terceiro, que é o pilar que mais derruba as pessoas, a permissão. A permissão interna para de verdade ter e aproveitar o que se conquistou. E esse é o ponto. É aqui que o bicho pega. Muita gente até alcança o que queria, mas não se dá a permissão de curtir aquilo. Acaba encontrando um jeito de sabotar a própria felicidade, porque lá no inconsciente não se sente merecedora. Bom, isso tudo nos leva para uma verdade bem desconfortável. Toda grande mudança tem um preço. E na maioria das vezes o custo real não tem nada a ver com dinheiro ou com tempo. Vamos dar uma olhada no que fica escondido debaixo do tapete. Quando a gente pensa no custo de um objetivo, o que vem à mente? Dinheiro, tempo, energia? O básico. Mas os custos que realmente nos impedem, que nos travam, são os ocultos. O custo nos relacionamentos, sabe? E o custo emocional de ter que abrir mão de quem a gente era. E encarar esses custos ocultos força a gente a fazer umas perguntas difíceis. Perguntas que muitas vezes a gente prefere evitar. Vamos começar com a primeira. Para se tornar a pessoa desejada, que parte de si ou quem na vida precisa ficar para trás? Agora, pensa com honestidade. Qual relacionamento na vida parece que piora, justamente quando as coisas começam a melhorar? O sucesso de uma pessoa pode, sem que ninguém perceba, ser visto como uma ameaça para a dinâmica de uma relação. E isso leva a outra pergunta. De quem a gente se afasta, às vezes sem nem notar, conforme vai se aproximando do que realmente quer? O crescimento pessoal muitas vezes envolve um distanciamento natural de pessoas e de ambientes que já não fazem mais sentido com a nova direção. E a pergunta final, talvez a mais reveladora de todas. Os problemas atuais servem a algum propósito escondido? Será que eles são usados para punir alguém? Ou para salvar alguém de alguma coisa? Ou, quem sabe, para se unir a alguém? Para manter uma conexão através da dificuldade? Pesado, né? Ok, depois dessa reflexão toda, que é bem intensa, vamos para um plano de ação. Como é que se sai do campo das ideias e começa a construir algo concreto? A resposta geralmente está em fazer o básico, mas fazer o básico bem feito. Para escrever uma história nova, em vez de ficar repetindo o mesmo capítulo de sempre, a gente precisa de 3 ferramentas essenciais. Um plano bem claro, uma perspectiva nova, que podemos chamar de óculos divergentes, que é essa capacidade de olhar para o mesmo problema e enxergar uma solução diferente, e por último, a postura correta, que define como cada um se coloca diante dos desafios. E essa postura pode ser vista como uma escada. Lá no degrau mais baixo, a gente tem a reclamação.
Subindo um pouco, a justificativa. Mais para cima, o questionamento, que já começa a mudar o jogo. Depois vem a proposta de soluções e lá no topo, o nível que realmente gera resultado, a aplicação. É sair do discurso e finalmente fazer acontecer. Agora, uma reflexão honesta. Olhando para essa escada, em qual degrau a maior parte do nosso tempo e da nossa energia é gasta? A resposta para essa pergunta, ela revela muito sobre o porquê dos resultados serem como são. E para fechar essa nossa análise, fica aqui essa ideia final. O ano novo pode até trazer promessas, possibilidades, mas a responsabilidade pela entrega, pela execução, é inteiramente nossa. A mudança não vem com calendário, de jeito nenhum, ela vem com ação consciente e com consistência.